Bom, pessoal, vamos começar hoje a nossa aula sobre o tema mística. Como eu falei para vocês, esse tema ele tem sido objeto de estudo para mim. Faço uma pesquisa de pós-doutorado sobre a supervisão do Luiz Felipe Pondé na PUC. E essa apresentação específica, ela vai sair em artigo, um artigo no Labor. Vou compartilhar com vocês também quando o artigo estiver pronto. E foi a mesma palestra que eu dei no Congresso Internacional de Saúde e Espiritualidade, em Juiz de Fora, o CONUBS. Então, o que é que a gente vai tratar acerca desse tema? Vou resumir o que vai ser essa aula. Nós vamos iniciar falando sobre o termo mística, sobre a palavra mística, dando uma explicação etimológica, analisando também a evolução semântica desse termo dentro da tradição cristã. Para isso, nós vamos nos apoiar em 3 autores: Henrique C. de Lima Vaz, Bernard McGinn e o meu supervisor, orientador, Luiz Felipe Pondé, que também é um estudioso de filosofia da religião. Em seguida, então, nós vamos para o ponto central, que é abordar um artigo de uma especialista em mística britânica, mais ou menos contemporânea de Bergson, que escreveu o artigo chamado Bergson e os Místicos. Ela se chama Evelyn Underhill. Então, eu vou abordar o pensamento dela a partir do artigo dela, mostrando como a filosofia bergsoniana é bastante rica, bastante profícua para nos ajudar a entender, a dar uma interpretação ao fenômeno místico. Então, com Bergson e Underhill, eu vou apresentar a vocês a experiência mística como uma intensificação da intuição, como um processo de profunda transformação interior. E, por fim, nós vamos falar um pouco, sem resolver, apresentar o problema, que é o problema da fronteira entre a loucura e a mística, já que ambos apresentam, por assim dizer, estados alterados de consciência. Então, isso é o panorama geral do que nós vamos ver agora um pouco mais detalhadamente. Desmistificando a mística. Por que esse trocadilho? Esse trocadilho faz sentido porque, muitas vezes, quando se fala em mística fora do contexto filosófico, teológico, fora do contexto acadêmico, esse termo é mal compreendido. Ele é compreendido de uma maneira pejorativa, como se fosse uma espécie de obnubilação, de fanatismo, porque as pessoas confundem também o termo mística com o termo mítico. E é importante a gente notar que mito e místico são palavras diferentes, com significados diferentes, com origens etimológicas diferentes. Então, mítico vem do grego mitos, que significa relato, fábula, narrativa ou discurso fantasioso. Místico, por sua vez, vem do grego mystikos, que significa secreto, oculto, e por sua vez é derivado do verbo mien, que significa fechar. Fechar o quê? Fechar os olhos e os lábios. Você tem na etimologia da mística a ideia do silenciamento, a ideia dos olhos fechados e dos lábios fechados, a ideia do mistério. Então, essa é a origem da palavra. Então, são coisas diferentes, de sentidos diferentes. No entanto, é preciso notar que, em uma sociedade como a nossa, na qual a maioria das pessoas são materialistas, são nihilistas, ou seja, numa sociedade em que o sagrado perdeu o seu lugar, é comum que as pessoas entendam a experiência mística como algo mítico, ou seja, elas não acreditam que seja uma experiência real. O padre Henrique de Lima Vaz, em um livro chamado Tradição Ocidental e Experiência Mística, a experiência mística na tradição filosófica ocidental, ele vai nos mostrar que essa palavra ela sofreu na modernidade um esvaziamento, uma deterioração que manifesta uma inversão semântica.
uma mudança de significado. Foi aí que ela passou a ser considerada algo provocado pela paixão ou pelo fanatismo. Mas, na verdade, a mística, ela significa, dentro da tradição filosófica, dentro da tradição teológica, uma forma superior de experiência. Então, essa é a verdadeira significação do termo místico, uma forma superior ou não ordinária de experiência, de natureza religiosa ou religioso-filosófica. Se você pega, por exemplo, a filosofia de Plotino, que é o filósofo que nós vamos estudar no nosso próximo encontro, neoplatonismo, você vê que é uma perspectiva mística. Essa experiência, que é a experiência mística, ela se desenrola normalmente num plano transracional, ou seja, num plano que ele não está aquém da razão, não está abaixo da razão, mas está além da razão, superior à razão. Essa experiência também, ela mobiliza as mais poderosas energias psíquicas do indivíduo. Essa é a definição, embora mais enxuta, embora a questão seja extremamente complexa, mas é a definição que faz mais jus à noção de mística, de uma experiência profunda, de uma experiência superior, que diz respeito a algo que está para além da razão e que mobiliza energias psíquicas profundas. Dito isso, nós vamos então trabalhar a partir de agora a mística, baseando-nos nesse significado, entendendo que místico é o sujeito dessa experiência mística, o mistério é o objeto da mística, o mistério ou Deus mistério, porque a mística é uma experiência de Deus. De modo que você tem aqui uma aproximação entre a mística e uma teologia apofática, ou seja, uma teologia para a qual Deus é indescritível, indizível, objeto apenas de experiência e não de argumentação racional ou de descrição objetiva. Então, se trata de uma experiência do sagrado vivenciada pelo próprio indivíduo. E os místicos, eles são caracterizados também, muitos deles, por estudarem a sua própria experiência, por exporem a sua própria experiência. Então você tem lá o livro de São João da Cruz. Esse livro dele, em forma de poema, A Noite Escura da Alma, ele vai tratar da experiência vivenciada por ele a partir de argumentação filosófica, mas tentando dar conta daquela experiência. As obras também de Santa Teresa d'Ávila. Então se trata dessa experiência que leva o indivíduo à sua mais alta forma de conhecimento. Então veja a que distância nós estamos de uma definição pejorativa, de uma definição do senso comum, como se mística fosse algo menor. Essa definição aqui aponta a mística como a mais elevada forma de conhecimento e de amor que o indivíduo é capaz. Então, os indivíduos que são os verdadeiros místicos, eles têm um conhecimento superior e uma capacidade de amar superior. Mas como se deu no interior da tradição cristã a evolução dessa palavra? Inicialmente, a mística, ela se referia às camadas mais profundas dos textos sagrados. Ou seja, não era algo dado a conhecer pelo leitor comum os aspectos mais misteriosos da religião. No mundo monástico cristão antigo, pressupunha-se que o alcance dessas camadas ocultas estaria reservado àqueles que liam e meditavam profundamente sobre tais textos. Então, nesse momento aqui, a gente não tem ainda a ideia da pessoa mística. A gente tem a ideia da mística como aquelas camadas profundas dos textos sagrados que só se revelam
a quem medita profundamente acerca da Escritura. Então você tem um entendimento superficial da Escritura e você tem um entendimento profundo das Escrituras que, obviamente, se dá àqueles que se dedicam com mais empenho, com mais fervor, à tarefa de tentar compreender, de fazer uma exegese, de vivenciar uma vida voltada, pautada por aqueles preceitos religiosos que se estudavam. Embora autores como Santo Agostinho e São Gregório Magno tenham esboçado uma compreensão da mística como um tipo de conhecimento adquirido pela vida religiosa metódica, eles não usaram a palavra para descrever um conhecimento no plano psicológico. Então, esses autores, eles apontaram para a ideia de um conhecimento que se adquiria com a vida religiosa, mas eles não deram ainda o termo mística. A gente sabe que Santo Agostinho apontava para a necessidade de uma vida interior. Não vá fora, entra em ti mesmo, no homem interior habita a verdade. Essa ideia de uma verdade interior, que voltando-se para si mesmo eu tenho acesso ao sagrado, ela está presente na obra de Santo Agostinho. Mas não é dado ainda a ideia da mística tal como ela vai se configurar, por exemplo, a partir dos séculos XVI e XVII. Porque nesse momento vai começar a haver uma abordagem mais psicológica, no sentido de entender que existe a possibilidade de uma ciência da pessoa mística. Existe um indivíduo que é místico, porque esse indivíduo sofre determinadas experiências ditas místicas. E a partir daí vai haver um estudo de como se dá as modificações da personalidade, as modificações da consciência desse sujeito de tal experiência. E esse aspecto da personalidade mística e da transformação espiritual da experiência mística é o que vai nos importar nesse artigo. Embora a experiência mística propriamente dita possa ser definida como uma experiência de união com Deus, também é objeto dos estudiosos da mística, do pesquisador da mística, as práticas ascéticas e intelectuais destinadas a preparar para ela, assim como as transformações que essa experiência produz naqueles que a experimentam. Então, o estudioso da mística ele não vai focar só na experiência definitiva. A experiência definitiva do indivíduo é a união com Deus, mas esse processo pelo qual o místico passa, ele tem várias fases, ele tem várias etapas, ele tem vários momentos, e esses momentos são objeto de estudo também daquele pesquisador que se interessa pela mística, porque são etapas que os próprios místicos abordam e expõem em suas obras. Bom, mas a gente tem aqui um problema. Qual é o problema? Ao mesmo tempo em que há a possibilidade de uma abordagem dos aspectos psicológicos da experiência mística, vive-se uma fase na qual a filosofia, distanciada da metafísica, ela não oferece mais um campo de estudo, um campo de inteligibilidade, melhor dizendo, do fenômeno místico. Porque na modernidade você tem uma redução filosófica no sentido de uma antropologia, o foco é mais voltado para o homem, mas a experiência mística ela não é apenas uma experiência do ser humano consigo mesmo. É uma experiência do ser humano consigo mesmo que aponta para o sagrado. Então, qual é o lugar desse sagrado? Se não existe esse sagrado, se não existe uma compreensão metafísica, eu não tenho elementos para compreender o fenômeno místico. Esgota-se, então, o quadro metafísico, no interior do qual a mística poderia encontrar significado e o indivíduo visitado por tais experiências poderia ser compreendido. O mesmo pensador que nós citamos agora há pouco, o padre Henrique de Lima Vaz, ele vai nos dizer então que é necessário que o espírito seja pensado como o nível ontológico mais elevado do ser humano,
para que seja possível uma compreensão do fenômeno místico. Ou seja, é preciso superar essa redução antropológica. É preciso pensar uma metafísica na qual o fenômeno místico e o indivíduo místico seja explicado. Padre Henrique de Lima Vaz vai nos dizer também que na experiência mística, o que acontece é que o mais íntimo de nós mesmos é o nível ontológico mais elevado do nosso espírito. E é no fundo dessa imanência do interior íntimo que o absoluto se manifesta como absoluta transcendência, superior sumo. Então, essa é a figuração necessária para que se possa compreender o fenômeno místico. Existe uma espécie de quiasmo, vamos pensar num X, assim. O inferior se relaciona com o exterior e o superior se relaciona com o interior. Através da interiorização, eu sou capaz de alcançar o mais alto. Então, existe aí uma relação entre o mais íntimo, a imanência minha, e o superior sumo, a transcendência, o sagrado. Dito de outra forma, é através da busca de mim mesmo, na sua profundidade, que eu encontro o sagrado que me transcende. Então, existe sempre a noção de algo que me transcende. Por mais que eu volte para mim mesmo, eu não me esgoto em mim mesmo. É que voltando ao meu interior, eu encontro aquilo que sustenta o meu interior, digamos assim. Então, essa é a apresentação do quadro teórico no qual é necessário compreender a experiência mística. E aí a gente entra, então, na abordagem do pensamento do Bergson, porque, na minha opinião, a filosofia bergsoniana oferece uma metafísica contemporânea na qual há um campo de compreensibilidade, de inteligibilidade da experiência mística. E aí eu começo a tratar, então, do próprio artigo da Eveline Underhill, que foi uma escritora. Ela nasceu em 1875 e morreu em 1941, morreu no mesmo ano que o Bergson. Ela foi uma escritora, uma poetisa e uma teóloga britânica muito respeitada. Ela foi amplamente reconhecida pelos seus estudos sobre o misticismo e sobre a espiritualidade cristã. E ela escreveu, então, um artigo chamado Bergson e os Místicos, na qual ela vai mostrar quão profícua, quão profunda é a filosofia bergsoniana e de que forma ela oferece elementos para a compreensão do fenômeno místico. Nesse artigo, ela interpreta a experiência mística como uma reorientação do fluxo da consciência. Quando ela faz isso, ela capta muito bem a noção bergsoniana de consciência como duração. Porque para o Bergson, a consciência não é uma bolotinha fixa, não é uma substância inerte. A consciência não é uma coisa. A consciência para o Bergson não é uma coisa. A consciência é a própria duração. A consciência é esse fluxo constante da nossa própria existência, a nossa própria duração, é o nosso eu profundo que está em constante movimento. Então, quando ela interpreta a experiência mística como uma mudança desse fluxo, ela já compreendeu que a consciência para o Bergson é um fluxo contínuo. E ela se pergunta nesse artigo: qual é a natureza da mudança que o imenso desenvolvimento da intuição efetua na consciência do místico? A resposta dela é que no místico há uma possibilidade de você reverter a inclinação natural do espírito, que tende para fora, que tende para o exterior, que tende para a matéria. Para a gente entender isso, a gente vai falar um pouquinho sobre o que significa a intuição na filosofia bergsoniana. Para o Bergson, o espírito
que somos nós, a nossa consciência, a nossa duração, ele está naturalmente voltado para fora. Ele está naturalmente desenvolvido, digamos assim, para espacializar, para lidar com a materialidade. Quando esse espírito volta a atenção para si mesmo, para a duração que ele é, para o seu próprio eu, esse movimento é a intuição. Então a intuição é a intuição da duração. O que é a intuição? É o espírito voltando-se para si mesmo. A intuição é quando o espírito é o sujeito e é o objeto. É o espírito que se conhece, que tenta se conhecer. Então, esse movimento, ele é, de certa forma, contranatural, antinatural. Nós somos naturalmente desconhecidos de nós mesmos. Essa atenção do espírito, ela precisa de um esforço. Ela requer um esforço. Então, existe um esforço para a intuição, existe um esforço necessário para a intuição. Para o Bergson, além de método filosófico, além de ser o seu método de fazer filosofia, a intuição é também uma experiência interior. Uma inversão da atenção capaz de ultrapassar o âmbito meramente cognitivo, alcançando camadas pouco acessíveis da psique, mobilizando a vontade, iluminando o inconsciente, liberando a memória, mergulhando, em suma, na profundidade de um eu que se desconhece. Então a intuição é a experiência do espírito, a experiência que o espírito tenta fazer de si mesmo, quando ele para de olhar para fora e ele olha para dentro. É basicamente isso. Se a gente pensar um pouco mais sobre isso, a gente vai entender que a intuição mística, a intuição dos místicos, seria uma intensificação da intuição filosófica bergsoniana. Ora, se a intuição bergsoniana é o retorno do espírito sobre si mesmo, se essa intuição for muito potente, você já estaria no âmbito da intuição mística. Então, a diferença entre a intuição filosófica e a intuição mística seria apenas de intensidade. Então, você vê que a filosofia bergsoniana, ela está sempre nessa fronteira. A fronteira entre a espiritualidade e a filosofia. Trata-se, tanto para o Bergson quanto para Evelyn Underhill, de um caminho para a restauração do terreno da alma. A terra da alma. A alma, que somos nós, o espírito, a nossa alma, a nossa psique profunda, ela não deve ser apenas vista, mas ela deve também ser habitada. Então os místicos foram aqueles que fizeram essa viagem, que fizeram essa virada de atenção do espírito. A citação do artigo ao qual me refiro trata da alma nos seguintes termos. Underhill vai dizer: a alma, a vida psíquica total do homem, diz Bergson, é algo maior que a pequena parcela da consciência que a maioria de nós identifica preguiçosamente como nós mesmos. Então, é fundamental que a gente tenha aí a ideia de que a nossa psique, ela é muito mais profunda do que aquilo que nós temos acesso. Então, aquilo que nós temos consciência de nós mesmos é algo muito diminuto. E isso não é a nossa alma, isso não é o nosso eu. A gente pensa que o nosso eu é apenas isso que nós temos consciência, mas na verdade o nosso eu é algo muito maior, muito mais profundo. No livro chamado Matéria e Memória, o Bergson usa uma imagem que vocês podem encontrar nos slides que eu mandei, do cone invertido. Pensa num cone. O Bergson, ele mesmo desenha um cone invertido, onde ele vai dizer que a nossa consciência atual é apenas o vértice que toca o plano da experiência presente.
e a matéria espacializada pela nossa percepção. O resto do cone, ele se aprofunda verticalmente até a virtualidade total do nosso passado. Só que esse passado, para o Bergson, que ele chama de virtual, não é algo inerte, não é algo que está lá como coisas que você jogou no porão. Na verdade, é um campo dinâmico de força que também que também nós somos aquelas forças. Nós somos todas essas forças que atuam em nós e que nós não temos acesso com a nossa consciência atual. Essa nossa consciência atual, ela é apenas a ponta do iceberg, o vértice do cone. É apenas esse contexto no qual a minha alma toca a matéria, o meu espírito toca a matéria. Então, é algo muito diminuto em relação à totalidade, em relação à duração que nós somos, em relação ao nosso espírito. Aí, a Eveline Underhill, mantendo-se fiel ao espírito da filosofia bergsoniana e mudando um pouquinho a letra, ela usa uma metáfora muito bela, que é a metáfora da espada do espírito. O Bergson usou a imagem do cone invertido para falar da nossa percepção, duração, dessa relação corpo-alma, tempo e espaço. A Eveline Underhill usa a metáfora da espada do espírito para se referir à alma. Ela vai dizer, apenas a ponta dessa espada penetra a matéria, instaura relações com ela, limpa o caminho ao longo do qual toda a vida se moverá. Mas por trás dessa ponta da atividade mental consciente, há todo o peso e todo o impulso da lâmina invisível. Esta lâmina é ao mesmo tempo arma e guerreiro. Então é interessante a gente pensar sobre essa metáfora. O Bergson usa muitas metáforas para ilustrar muitas coisas que a gente não consegue compreender muito bem se for tratado apenas de uma maneira conceitual e lógica. Então, essa metáfora da espada, para falar da nossa alma, ela é bem pertinente. O que é que ela está dizendo? Apenas a ponta da espada penetra a matéria. A lâmina da espada, ela está invisível. Mas o nosso espírito é a lâmina dessa espada e é o guerreiro que segura essa espada. Agora, de acordo com a própria construção filosófica que o Bergson propõe na evolução criadora, a gente sabe que o ser humano, ele é o ápice da evolução criadora, digamos assim, apenas no sentido atual, porque a evolução ela continua, a evolução não parou, a evolução é contínua, continua criando, continua havendo criação, mas a inteligência humana não deixa de ser um momento extremamente importante. Essa ponta da espada, que é a inteligência, que é quando a alma penetra a matéria, ela foi produzida pela evolução, ela foi talhada por períodos longos para que ela atuasse na matéria da maneira como ela atua. Ou seja, a inteligência ela é uma grande conquista. A nossa consciência atual, a forma como a nossa consciência, como o nosso cérebro se relaciona com as coisas, é um produto riquíssimo da evolução, que foi conquistado durante muitos períodos evolutivos. Acontece que a forma de atuar da inteligência é como se fosse apenas para um lado. A inteligência, como eu disse, é o espírito voltado para fora. É como se essa espada ela cortasse sempre para frente no impulso contínuo. Nós nos habituamos a esse movimento. Mas cabe a questão, o que aconteceria se essa direção fosse invertida? Se aquela faca construída em longos períodos da evolução, a faca simbolizando o quê? A nossa alma, o nosso espírito, usando da inteligência para estar no mundo, para agir no mundo. Se essa espada, que até então está lidando com o mundo apenas a partir da sua ponta, se essa espada ela inverte esse movimento, se ela passa a cortar em outra direção, o que é que vai acontecer? Se ela começar a
ir por um caminho que não é aquele caminho que aceitamos como um caminho natural. Segundo a Evelyn Underhill, o cérebro vai se adaptar. Então, o cérebro adaptar-se-ia e se tornaria o meio pelo qual nos teríamos orientado para outro mundo. Teríamos percebido e expressado uma outra ordem de realidade. Então, veja o que ela está dizendo. O nosso cérebro ele foi moldado, ele foi talhado como um instrumento para que o meu espírito se orientasse em meio à minha percepção e lidasse bem, da melhor maneira possível, com a materialidade. Mas esse cérebro, que é um instrumento da minha alma, ele também é maleável ao movimento inverso da minha alma. Se a minha alma estiver voltada para fora, ele vai se configurar de uma determinada forma. Mas se a minha alma fizer uma mudança de direção, uma mudança de movimento, esse cérebro também vai se adaptar, e aí você vai ter uma outra ordem de coisas, uma outra ordem de realidade que se apresenta. É justamente a outra ordem de coisas que se apresenta aos místicos, porque é justamente isso que acontece nos místicos. Eles se voltam para dentro, eles jogam esse impulso criador não para fora, mas para dentro, e aí, a partir de uma vigorosa intuição, de uma impulsão na sua grande capacidade intuitiva, dessa contração do ser sobre si mesmo, essa contração de toda a personalidade, não apenas da extremidade intelectual, faz com que se abra para esses místicos, para esses indivíduos, um caminho novo e livre. Um caminho que nós não compreendemos. Doravante, eles vivem e se movem em mundos que são desconhecidos para nós. Eles são acessados por forças que nós desconhecemos. Eles são, digamos assim, bombardeados de experiências da transcendência que para nós é algo inacessível. E aí o que é que acontece? Parece óbvio que, embora o cérebro consiga se adaptar um pouco a tais experiências dessa magnitude, vai haver uma conturbação psicológica. Os místicos, eles passam por transes, visões, estigmas, vários estados alterados de consciência. E o que é que significa isso? Significa que os místicos são doentes? Para o Bergson, esses transes, essas visões dos místicos são apenas acidentes de percurso. Eles refletem a metamorfose pela qual passa a alma do místico. É uma perturbação que representa a passagem do estático ao dinâmico, do fechado ao aberto, da vida habitual à vida mística. A Evelyn Underhill, então, para ilustrar belamente essa passagem do dinâmico do estático para o dinâmico, do fechado para o aberto, para expressar essa metamorfose pela qual passa o místico, ela usa outra metáfora belíssima, que é a metáfora do adolescente do infinito. Então, o que é o místico? O místico é o adolescente do infinito. Aí eu leio aqui uma citação dela. Ela diz o seguinte: sabemos o quanto a adolescência é para o ser humano normal um período de tensão, de transmutação, mais do que de crescimento calmo. O universo da criança é então desfeito e o universo do homem é desenvolvido em seu lugar. Além disso, o caráter mesmo está por se refazer, submetido a profundas modificações quando as paixões da maturidade emergem. A espada do espírito gira em sua bainha. A personalidade é como um recém-nascido. Ora, o místico é o adolescente do infinito. Ela fez essa comparação. Toda a tensão, toda a perturbação, toda a crise pela qual passa o adolescente que está saindo da infância para a maturidade é algo parecido, digamos assim, nessa analogia, com uma crise que o místico passa porque ele está saindo de uma vida, de uma infância espiritual, que é a nossa, nós somos crianças espirituais, e eles estão entrando
na maturidade espiritual. Por isso que se fala adolescente do infinito. Então, a gente julga o místico a partir de lentes erradas. Porque eles estão apontando para algo muito alto. Eles estão caminhando para algo muito alto. Daí a perturbação. Daí os estados que podem ser patológicos muitas vezes, mas que são resultado do fato de que houve uma espécie de grande maremoto nas águas profundas daquele indivíduo. Então as relações do consciente com o inconsciente, elas foram tumultuadas. E quando isso acontece é perigoso. Quando isso acontece há um risco. Então voltando à analogia da Evelyn Underhill. Nós encontramos precisamente quando estudamos a vida dos místicos esse processo progressivo de abertura de um caminho e de transmutação, que significa que a incessante corrente de mudança permanente, que é a verdadeira existência, em seu sentido mais profundo, ele mesmo, tomou uma nova e difícil direção, em vez de seguir os velhos canais fáceis, apropriados àqueles que compreendem como crianças e só conhecem parcialmente. Aí a gente entra agora num outro problema, numa outra questão, que seria o problema do critério. Uma vez que sabe-se que há uma frequência de mistura de sintomas patológicos com os êxtases religiosos, admitindo-se que estados mórbidos se insinuam em vivências religiosas autênticas, qual seria então o critério para asseverar a sanidade ou diagnosticar desmantelo psíquico de um indivíduo acometido por tais fenômenos? Você está diante de uma pessoa que está tendo transes, que está tendo estigmas, que está tendo visões. Como você vai saber se aquele indivíduo está prestes a ter um surto psicótico ou se é um místico em maturação? Esse é um problema levantado para o qual eu não dou uma resposta imediata. Eu lanço como uma questão para as pessoas que lidam com a saúde, para os psiquiatras, porque aí a gente precisa atentar para dois riscos. Que dois riscos são esses? De um lado, a patologização de quaisquer estados alterados de consciência. Então a pessoa tem alguma vivência ali, alguma experiência que o senso comum não se compreende, você logo quer medicalizar, essa medicalização vai suprimir aquilo, e isso é perigoso, porque a gente sabe que o indivíduo ele passa por processos de maturação psicológica, ele passa por processos de maturação espiritual, que muitas vezes tem esses momentos mais delicados. Se você simplesmente medicaliza, será que você não está perturbando o desenvolvimento natural da vida espiritual daquele indivíduo? Isso é uma questão. Por outro lado, tem pessoas que tendem a espiritualizar estados que muitas vezes são realmente patológicos. Então o cara está tendo um delírio, está em paranoia, é um psicótico e você acha que ele está tendo uma grande experiência metafísica. Ou seja, você tem uma glamorização, uma exaltação dessa situação. Diante disso, eu não vou resolver o problema, né? Porque filósofo é aquele que coloca questões para os outros resolverem. Diante disso, eu só queria chamar a atenção para o fato de que o indivíduo, ele tem os seus processos de maturação que precisam ser respeitados. E o que os místicos apontam é que existe um processo de individuação muito profundo que precisa ser vivenciado para que nós consigamos alcançar conhecimentos superiores e modos de vida superiores. E aí, eu lembro de uma frase da Santa Teresa d'Ávila, quando ela vai dizer: é desatino pensar
que havemos de entrar no céu sem primeiro entrar em nós mesmos. Então veja, essa grande santa, essa grande mística que é Santa Teresa d'Ávila escreve no Castelo Interior, é desatino pensar que havemos de entrar no céu sem primeiro entrar em nós mesmos. Isso aqui é muito importante. Muitas pessoas buscam uma religião como se fosse um placebo. Muitas pessoas adotam a religiosidade na superfície. Isso não adianta nada, isso não te dá uma experiência de Deus. A experiência de Deus é individual. E para você vivenciar isso, você vai precisar vivenciar primeiro as suas sombras. Você vai precisar vivenciar primeiro o seu interior, que não é muito bonito. Ou seja, existe aí um abismo a atravessar. E aí eu lembro de uma fala do Nietzsche. Você está juntando Santa Teresa d'Ávila com Nietzsche, né? Nietzsche não é um cara religioso, né? Mas é um filósofo de grande profundidade. Então, no livro chamado Assim Falou Zaratustra, tem uma frase que eu gosto muito, na qual ele diz: é preciso ainda ter caos dentro de si para poder dar à luz uma estrela dançante. Então, Nietzsche, ele é um cara que sempre falou muito sobre essa importância da solidão, essa importância da maturação individual. Sempre foi um crítico da necessidade de estar sempre junto aos outros, se moldando por aquilo que os outros esperam de nós, né? Então, ele é um filósofo que aponta muito para a busca da autenticidade do indivíduo. Então, eu falo isso para mostrar que, diante dessa crise que vivemos, de uma grande massificação das questões mentais, assim, da busca de uma demanda de solução de problemas mentais, seja pela psiquiatria, seja pela psicoterapia, ela precisa considerar que talvez essa imensa demanda por profissionais de saúde mental seja sintoma de uma grande crise espiritual, social, que eu digo, que se reflete no indivíduo. Mas por que essa crise espiritual? Se o indivíduo está nesse processo de busca interior, de busca de uma religiosidade autêntica, se esse movimento se dá dentro dele e você tem uma religiosidade de aparência, você obstaculiza o caminho de evolução daquele indivíduo. Talvez os médicos de homens e de almas atuais, com seus remédios, terapias, passes, cultos, workshop e coaching, tenham se tornado obstáculos para que o homem se torne o artífice de sua própria alma. É preciso entender que o processo de espiritualização é individual. Ninguém está dizendo aqui que a psiquiatria não é importante, que o psicólogo não é importante, que o padre não é importante, que o guru não é importante, seja lá qual for o profissional, o indivíduo, o terapeuta que esteja agindo em relação à demanda de um determinado indivíduo. Mas esse profissional, ele precisa ter em mente que o indivíduo tem um caminho solitário também a percorrer. E que se eu ofereço uma medicalização, ou se eu ofereço uma escritura, um dogma que ele tem que aceitar de qualquer maneira, eu posso estar embotando o desenvolvimento espiritual, moral daquele indivíduo. De modo que a medicina, a psicologia e a religião devem, no meu entender, cuidar para não amputar do ser humano a capacidade de sublimação e ascese, oferecendo, no momento de uma crise, algum placebo que o desvie da rota em direção a si e em direção ao alto. O ser humano está destinado ao alto, ele está destinado à espiritualização, ele está destinado a um progresso espiritual cada vez maior. Mas isso vem normalmente depois de grandes crises. Se no momento dessa crise eu não tenho o vislumbre desse algo maior que pode ser alcançado, eu posso podar o desenvolvimento de um indivíduo, né? E isso é perigoso. Então, são questões que me parecem pertinentes dentro de um quadro no qual a sociedade se vê cada vez mais, de um lado, quadros
de surtos psicóticos, quadros depressivos, quadros de suicídio. De outro lado, profissionais da religião, que tratam a religião como mercadoria e que te vendem espiritualidade prêt-à-porter, né? Que fazem da espiritualização uma espécie de forma de ganhar dinheiro, ou seja, charlatães mesmo. E do outro lado você tem uma grande substituição do papel desse religioso pelo médico também. Então tem quem vá por um lado, o lado da medicalização supressora em qualquer problema que aconteça, tem outro que vai para o lado de buscar uma religião instituída, alguém que o guie, um padre, um mentor, um coach. E a gente se esquece que o indivíduo ele tem a sua capacidade, ele precisa ser respeitado na sua individualidade, na sua singularidade. Então eu volto aqui para o nosso querido Sócrates. Quando Sócrates lidava com as pessoas, ele não jogava dogmas, ele não jogava ideias, ele não oferecia conteúdos, né? Então faça esse curso que você vai se tornar uma pessoa melhor e vai... Não é bem assim. O que Sócrates fazia era desconstruir as ideias daquele sujeito para que ele voltasse a si mesmo e, refletindo com mais rigor, com mais sabedoria, encontrasse as suas próprias verdades. Então, eu particularmente, como religiosa, entendo que na nossa consciência está escrito a lei de Deus, no nosso interior existe um caminho que nos conduz a Deus, mas que esse caminho, ele, por mais que possa ser ajudado, né, que possa ser apontado, e é muito importante que a gente tenha uma rede de apoios, esse é um caminho que é solitário e que cada um de nós precisa empreender. Então, se esse curso que nós estamos propondo aqui, filosofia, autoconhecimento e espiritualidade, eu não estou garantindo a você que você vai se tornar uma pessoa espiritualizada. Estou dizendo a vocês que vocês têm um caminho que não é fácil, que é o caminho dessa busca interior. E que dentro de um quadro maior, que é o quadro da nossa sociedade, talvez seja importante despertar em cada um dos indivíduos essa responsabilidade pela sua própria evolução, pela sua própria autonomia moral e espiritual.